O ataque à creche de Blumenau. Polícia conclui inquérito sobre tragédia que matou 4 crianças e chocou o país. Mais um capítulo da novela. Funcionários dos beach clubs fechados em Florianópolis fazem novo protesto em frente à Justiça Federal. Novo presidente, desembargador Alexandre Divanenko, toma posse e vai comandar a Justiça Eleitoral em Santa Catarina pelos próximos 2 anos. Começou a Série B do Campeonato Brasileiro. Criciúma vence na primeira rodada e Avaí e Chapecoense largam na competição com derrota. Criatividade e diversão. Veja como foi o desfile de tratores que agitou as ruas do centro de Rio do Sul, no Alto Vale. As principais informações de Santa Catarina nesta segunda-feira você confere daqui a 30 segundos no Band Cidade. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite e uma excelente semana para você. A gente começa o Band Cidade de hoje com a novela dos beach clubs de Jurerê Internacional. Hoje, funcionários dos clubes de praia fechados por uma decisão da Justiça Federal fizeram um novo protesto em Florianópolis. Na tarde dessa segunda-feira, os trabalhadores dos beach clubs voltaram a se manifestar contra a decisão da desembargadora Vânia Hack de Almeida, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que determinou o fechamento dos beach clubs. Os trabalhadores estão há uma semana sem trabalhar. Após o fechamento dos beach clubs, os funcionários temem que possam ocorrer demissões em massa. Se não acontecer nada hoje, vai entrar todo mundo para a maioria ser demitida. São média de 400 funcionários. Algumas CLTs já foram previamente cortadas com o fechamento das casas. Algumas famílias já foram meio que machucadas, prejudicadas quanto a essa situação. A gente está aí refém, sem saber o que está se passando, o que a gente tem que fazer, sendo que a gente já cumpriu o primeiro ajuste de conduta e agora a gente está pego de surpresa sem saber de fato o que tem que ser feito. Os estabelecimentos voltaram a funcionar no feriado de Páscoa, após recurso devido a uma solicitação da Prefeitura Municipal de Florianópolis. No dia 6 de abril, uma liminar foi concedida e os estabelecimentos reabriram. Com a decisão proferida no dia 11 de abril, volta a valer a execução da sentença da 6ª Vara Federal de Florianópolis e os estabelecimentos permanecem fechados. Policiais civis descobriram uma estufa usada para o plantio de maconha e skunk em Itajaí, litoral norte do estado. Uma pessoa foi presa em flagrante. Após investigações que haviam começado em fevereiro deste ano, o setor de investigação criminal de Itajaí e a Delegacia de Investigação à Lavagem de Dinheiro da DEIC monitoraram o alvo das ações e identificaram os imóveis usados para o cultivo e a venda de skunk. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos nos bairros São Judas e São Vicente. A polícia descobriu estufas usadas para o cultivo da supermaconha e apreendeu pelo menos 60 pés da droga. O skunk tem concentração de THC 7 vezes maior do que o da maconha comum. Além dos entorpecentes e das estufas, os policiais apreenderam celulares, um carro de luxo e uma moto, usados para a entrega das drogas. Um homem foi preso em flagrante e levado para o complexo penitenciário do Vale do Itajaí. E a Polícia Rodoviária Federal apreendeu quase 2 toneladas de maconha na BR-163 em 4 pontes, no Paraná. O destino da droga era Santa Catarina. Os policiais abordaram um caminhão com 2 ocupantes e perceberam que o motorista havia consumido cocaína desde o início da viagem. Após uma vistoria na carga, os policiais encontraram 1.750 quilos de maconha. O motorista e o passageiro, presos em flagrante, confessaram que pegaram a carga de milho em Primavera do Oeste, no Mato Grosso, e depois carregaram o caminhão com a maconha em Novo Mundo, no Mato Grosso do Sul. O destino da carga de maconha era Imbituba, no sul catarinense. Já o milho seria entregue em Videira, no oeste de Santa Catarina. Os 2 foram levados para a Polícia Federal de Cascavel. O fim de semana foi violento nas estradas catarinenses. Pelo menos 2 acidentes fizeram 7 vítimas fatais. Detalhes agora no Band Cidade. Em Rio Negrinho, no norte do estado, 4 pessoas de uma mesma família morreram após o carro em que estavam cair dentro da represa Volta Grande. O acidente ocorreu no sábado, quando o veículo com placas de Benedito Novo transitava pela Estrada Geral Cerro Azul.
O carro foi encontrado submerso nas águas da represa por volta das 10 horas da noite. Morreram no acidente o vereador de Benedito Novo, Armelino Eleodoro José Júnior, do MDB, de 44 anos, a esposa dele, Thaís, de 33, o filho Misael, de 15 anos, e a filha Sofia, de 10 anos. Sara, terceira filha do casal, também estava no veículo e sobreviveu. Os corpos foram velados na manhã desta segunda-feira em Benedito Novo. 3 pessoas morreram em um acidente na BR-282 em Joaçaba, no oeste do estado. As vítimas já foram identificadas pelo Instituto Médico Legal. Na madrugada de domingo, no quilômetro 401 da rodovia, 2 carros bateram de frente. Em um dos veículos estava o motorista Paulo Henrique Ribeiro Rodrigues de Oliveira, de 23 anos, que morreu na hora. No outro veículo estavam a motorista Daniele Silva do Amaral, de 26 anos, e o filho Estevam Gabriel da Silva, de 10 meses, que também morreram na hora. Outros 2 ocupantes do segundo veículo, um adolescente de 12 anos e o pai dos meninos, de 33 anos, ficaram feridos e foram levados para o hospital, o menino em estado grave. Ainda não se sabe o que provocou o acidente. A gente fala agora do caso do ataque à creche de Blumenau, que matou 4 crianças e chocou o país. Você tem acompanhado toda a cobertura aqui no Band Cidade. Hoje, a Polícia Civil divulgou as principais conclusões do inquérito sobre a tragédia. E a gente confere agora na reportagem. O autor do ataque à creche Cantinho Bom Pastor vai ser indiciado por 4 homicídios e outras 5 tentativas de homicídio com as qualificadoras. A polícia concluiu o inquérito sobre o crime ocorrido no dia 5 de abril em Blumenau. Segundo as investigações, o criminoso agiu sozinho. Foi tudo meio que de inopino, pelo que foi identificado, sem um planejamento e sem uma articulação. Havia uma esquizofrenia presente nesse indivíduo, potencializado pelo uso de cocaína identificado. A polícia também divulgou detalhes com a cronologia do crime. O assassino teria levado apenas 3 minutos para chegar à creche, cometer o ataque às crianças e depois fugir. Ele também teria passado em uma loja de conveniência, onde comprou uma água e um cigarro antes de se apresentar à polícia. De acordo com os policiais, em nenhum momento o assassino demonstrou arrependimento. Para a polícia, o homem tinha um comportamento doentio, agravado pelo uso de drogas. Os exames toxicológicos detectaram a presença de cocaína no sangue dele. A Polícia Científica de Santa Catarina realizou os exames no local do crime, as necropsias nas vítimas fatais, né, bem como a sua identificação e também os exames nas vítimas. Também foi realizado a extração dos dados do equipamento telefônico, né, do celular do autor dos fatos, bem como o exame de corpo de delito e o exame toxicológico no autor. Todos esses resultados, esses mais de 20 laudos periciais, foram entregues à Polícia Civil para subsidiar a investigação, né, o inquérito policial. O inquérito segue agora para análise do Ministério Público Estadual, que decide se oferece ou não a denúncia contra o criminoso. Então, essa conclusão e a manutenção da preventiva agora faz com que o Ministério Público, no prazo... Logo mais, depois do Band Cidade, tem o Jornal da Band. Os destaques da edição de hoje chegam agora com a Cíntia Martins. Olá, Cíntia. Olá, já a partir de 7h20 da noite tem Jornal da Band e entre os assuntos você vai ver que o empresário brasileiro acusado de estupro e agressão é preso nos Emirados Árabes. Thiago Brenan vai ser extraditado para responder pelos crimes. Você vai ver também que mais de 5,5 milhões de famílias começaram a receber o auxílio gás para o botijão de cozinha. E a Justiça da França absolve a Airbus, também a Air France, pela queda do avião em 2009, na viagem que acontecia entre Rio de Janeiro e Paris. E claro, essa absolvição revoltou os parentes das vítimas. Você vê mais detalhes já às 7h20 da noite no Jornal da Band, comigo, Cíntia Martins, Paloma Totti, Joana Treptow e Eduardo Eneg. Até lá. A seguir aqui no Band Cidade, a gente fala do aumento dos preços da gasolina e da força das micro e pequenas empresas quando o assunto é o emprego com carteira assinada. E veja também, desembargador Alexandre Divanenko toma posse como novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. Detalhes após o intervalo, eu volto em instantes. Estamos de volta com o Band Cidade. O Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina tem um novo presidente. É o desembargador Alexandre Divanenko.
após socorrer em sessão especial no auditório do Tribunal de Justiça. O desembargador Alexandre Divanenko assumiu a presidência do Tribunal Regional Eleitoral, em substituição ao titular desembargador Leopoldo Brugmann. O mandato vai até março de 2024. O principal desafio à frente do TRE vai ser a organização das eleições municipal do ano que vem. O processo de votação, para mim, as urnas eletrônicas são seguras, o processo de votação eleitoral é seguro, né? O Tribunal Superior Eleitoral, ele é muito preocupado com isso, e nós vamos continuar dessa forma. A semana começou com um aumento no preço da gasolina em boa parte do país. Detalhes agora com a repórter Gabriela Mariotto. Olá, Gabriela. Olá, Rodrigo. Esse aumento chega a 60 centavos em alguns postos aqui da região. A média de preços estava em R$ 5,25 e agora subiu para R$ 5,89. Isso pegou muita gente de surpresa, até porque 60 centavos por litro a mais pesa muito no bolso dos consumidores, né? Esse aumento acontece porque agora volta a valer a cobrança de impostos federais sobre os combustíveis. No final do ano passado havia sido declarada uma medida que desonerava essa cobrança e foi estendido até o final de fevereiro. Agora, sem a desoneração, a gasolina vai custar 47 centavos a mais, enquanto o álcool vai custar 2 centavos a mais por litro. A boa notícia fica para quem dirige veículos à base de diesel, que ficam isentos até o final deste ano. Então fica aí a dica para você que é motorista para pesquisar os postos mais baratos da sua região. Gabriela Mariotto para o Band Cidade. Obrigado, Gabriela. E a boa notícia em relação a combustíveis é que pelo menos a Petrobras anunciou nesta segunda-feira uma redução no preço do gás natural. A redução média foi de 8,1% nos preços do gás natural, na comparação com o trimestre encerrado em abril. Os novos valores passam a valer a partir de 1º de maio. Os contratos com as distribuidoras prevêem atualizações trimestrais no preço do gás e associam os reajustes ou reduções às variações do petróleo tipo Brent e da taxa de câmbio. Com essa redução, o gás vendido pela Petrobras para as distribuidoras acumula queda de 19% nos preços neste ano. O preço final para o consumidor vai depender das margens de lucro das distribuidoras e dos postos de combustíveis, além dos impostos estaduais e federais. Vale ressaltar também que a atualização anunciada pela Petrobras não vale para o gás de cozinha, envasado em botijões ou vendido a granel. 7 em cada 10 postos formais de trabalho abertos em Santa Catarina no mês de fevereiro foram gerados por micro e pequenas empresas. Os dados fazem parte de um levantamento feito pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, com base nos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, de fevereiro. Santa Catarina fechou o mês com saldo positivo de 19.683 contratações. Destes postos formais, 75,75% foram abertos por micro e pequenas empresas. Em números absolutos, foram 14.911 vagas com carteira assinada abertas em fevereiro pelos pequenos negócios. Apesar do percentual elevado, o estoque de vagas formais no setor foi menor do que o de janeiro, quando foram abertas 16.657 vagas. Também foi menor do que o de fevereiro de 2022, quando foram abertos 15.155 postos formais. Uma área alongada de baixa pressão chamada Cavado influencia o tempo em Santa Catarina nesta terça-feira. No mapa a gente pode ver que o dia começa instável com chuva e até temporais localizados em todas as regiões de Santa Catarina. Ao longo do dia o tempo melhora a partir do oeste, serra e sul do estado. Nas demais regiões, essa melhora ocorre mais para o fim do dia. A cobertura de nuvens faz com que as temperaturas não fiquem muito altas, fiquem mais amenas em todas as regiões do estado. Vamos olhar aqui no mapa para conferir as temperaturas. Em Florianópolis, mínima de 17 e máxima de 19 graus. Em Joinville, variação entre 20 e 24. Em Blumenau, mínima de 15 e máxima de 18 graus. Vamos virar a página para conferir que em Criciúma vão ser 15 graus de mínima e 20 de máxima. Em Lages, variação entre 10 e 17. E em Chapecó, mínima de 14 e máxima de 21 graus. A seguir tem saúde no Band Cidade com o Dia Mundial da Hemofilia, lembrado hoje. E tem também o esporte, todos os gols dos jogos dos times catarinenses na primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Tudo isso e muito mais depois do intervalo, já voltamos.
Estamos de volta. Hoje teve campanha de conscientização sobre a hemofilia no Hemosc. Veja. A Suelen descobriu que seu filho é hemofílico quando ele tinha apenas 1 ano e 9 meses. De lá para cá, a rotina mudou. Pelo menos 3 vezes por semana, ela precisa vir até o Hemosc acompanhar Victor nas consultas do tratamento. E nossa, é super ótimo, agradável, eu não posso reclamar. Que tem todos os tratamentos, ele faz os remédios 3 vezes na semana e tem todos os disponíveis. A hemofilia é uma doença genética que atinge os homens. Ela é caracterizada pela dificuldade de coagulação do sangue, ou seja, quando as feridas não se curam com facilidade. Isso pode causar problemas de articulação que comprometem a qualidade de vida dos pacientes. A hemofilia é uma doença, quer dizer, na realidade é um espectro de doenças que fazem que as pessoas tenham uma facilidade em ter hemorragias, né? E elas envolvem a deficiência de uma proteína que faz com que o sangue coagule quando necessário. A hemofilia atinge cerca de 1.000 catarinenses e, apesar de não ter cura, o tratamento é capaz de aumentar a qualidade de vida dos pacientes. Ele pode ser feito de forma integral e gratuita pelo Sistema Único de Saúde. Os primeiros sinais da hemofilia são identificados ainda na infância, pelo surgimento de manchas roxas ao engatinhar ou andar. Logo que elas começam a se movimentar, porque vai aparecer hematomas, né? Porque ela vai fazendo batidas ou qualquer movimento mais brusco já vai criar um hematoma. Então os pais vão perceber que tem algo de errado e vão procurar um médico que vai solicitar os exames adequados junto com a clínica e vai fechar o diagnóstico se é hemofilia ou não. Começou a Série B do Campeonato Brasileiro com derrotas de Avaí e Chapecoense. O Avaí foi o primeiro catarinense a estrear na segundona. Encarou o Guarani em Campinas. Mas a estreia foi um pouco amarga para o Leão da Ilha. O Avaí foi com um time um pouco diferente do estadual e com estreias de Marquinhos Cipriano, Igor Inocêncio, Wellington, Alan Costa e Igor Vinhas no time titular. Mas mesmo assim não conseguiu segurar o bugre. Matheus Barbosa abriu a conta aos 12 do primeiro tempo. Na segunda etapa, o Avaí descontou com Santiago Patinho. Mas o Guarani foi implacável e marcou mais 3 vezes. Bruninho, Derek e Regis fecharam a goleada do Guarani. A Chapecoense também não começou a disputa da segunda divisão como o torcedor gostaria. Jogando fora de casa e no segundo jogo comandado pelo técnico Argel Fuchs, a Chape viu o Mirassol, que joga pela primeira vez uma Série B, estrear na competição com vitória. O primeiro tempo foi um pouco lento, as equipes não criaram grandes chances, com exceção desse lindo lance de Negueba e dessa cabeçada de Bruno Nazário. Na segunda etapa, o Mirassol continuou dominando a partida. A sorte da Chapecoense é que o goleiro do Verdão estava muito bem. Olha essa defesaça que Ayrton fez. Mas no lance que surgiu de uma roubada de bola do Mirassol, Gabriel arrancou do meio de campo, invadiu a área e só parou quando estufou as redes. Dessa vez sem chances para o goleiro Ayrton. O primeiro gol da história do Mirassol na Série B. A Chape até tentou arrancar pelo menos o empate, mas quando não era Alex Muralha que salvava, era o travessão. E não teve jeito, vitória do Mirassol por 1-0. O único time catarinense a vencer na primeira rodada foi o Criciúma. Apenas 36 segundos. Esse foi o tempo que o Criciúma levou para abrir o placar contra a Tombense. Marquinhos Gabriel achou Éder no corredor. O experiente atacante aproveitou a chance em velocidade e tocou na saída do goleiro para fazer o primeiro dele e o primeiro do Tigre na Série B. Gol relâmpago no Heriberto Wilson. O time comandado por Cláudio Tencati estava avassalador. Felipe Matheus quase ampliou nessa jogada. Felipe Garcia fez uma baita defesa. A equipe mineira reagiu e Janderson botou o goleirão Gustavo para trabalhar. Nada como comemorar 100 jogos pelo Tigre desse jeito, com uma bela apresentação. Ponte, pose para foto. Na segunda etapa, o Tigre queria mais. Aos 22 minutos, a zaga da Tombense tentou afastar o perigo. Marquinhos Gabriel aproveitou a sobra, fez uma tabela esperta na entrada da área com Felipe Matheus, que arrematou com a perna direita, quase na marca do pênalti, para estufar a rede e fechar o placar no sul do estado. Final de jogo, Criciúma 3 pontos na conta, 2 e Tombense 0. Vamos voltar a falar do Avaí, mas agora sobre o olhar administrativo. O clube anunciou hoje que entrou com um pedido de recuperação judicial. Veja.
O pedido foi protocolado pela diretoria do Avaí no Tribunal de Justiça do Estado e vem na esteira das dificuldades financeiras do clube, que acumula dívidas de quase 110 milhões de reais. Em 95 anos de existência, o Avaí acumulou um montante de dívida. Nos 4 anos seguintes, a gestão anterior dobrou esse montante. Só em 2021 corresponde a 1/3 do total da dívida do Avaí, hoje próximo de 110 milhões de reais. Isso gera um ônus de 1,5 milhão de reais só em juros por mês, sendo necessária uma ação que coloque um fim a isso. Se aprovada, a medida bloqueia ações e execuções de dívidas movidas contra o clube, até a aprovação de um plano de recuperação judicial. O Avaí vem sofrendo penhoras diárias em seu caixa, que inviabilizam qualquer organização e planejamento financeiro. Assim, a recuperação judicial também é uma forma de proteger os ativos dos quais o Avaí terá direito no futuro, em relação à Liga Forte Futebol, aos direitos de transmissão e aos demais valores que ficam distantes de bloqueios. No Alto Vale, o fim de semana foi marcado por uma das atrações mais aguardadas pelos agricultores, o tratoraço. A chuva deu uma trégua e os agricultores deixaram aflorar a criatividade. Eles transformaram as máquinas usadas no dia a dia na roça. Enfeitaram com plantas, flores e produtos da agricultura familiar. Olha só quanta fartura nessa carretinha. Abóboras, batatas, mandioca, de tudo um pouco. Ao redor, dezenas de espigas de milho. No cartaz, a mensagem de parabéns para Rio do Sul, escrita com milho. É gratificante, né? A gente poder mostrar o que produz, né, nas propriedades da gente. Para reforçar o time da Serra Taboão, o seu Edelim também caprichou. Encheu de flores o microtrator e colocou aqui as vassouras que fabrica. A velha antena parabólica virou uma cobertura improvisada para a família se proteger da chuva. Em cima dela, uma caixa de abelhas e nas mãos da Laurinha, a mensagem de preservação. As abelhas, assim, é muito importante para a agricultura, né? Porque hoje, se não tiver abelha, acho que a polinização não se cria frutas nem outras coisas todas, né? A família Voltolini da Itoupava quis destacar como era a agricultura antes da tecnologia e trouxe aqui para o tratoraço esse jerico decorado com ferramentas antigas. Um dos destaques é este esquadro aqui, ó, de 1820, que veio da Itália. E o nome desse museu ambulante não poderia ser outro, Agroantigo. A gente quer mostrar essas ferramentas antigas, né, que era do antepassado, dos avós, né, para mostrar para a turma que não conhece essas ferramentas, né. Tem muita coisa para ver ali. O tratoraço saiu do centro de eventos do Cantagalo e percorreu as avenidas principais de Rio do Sul. Foi uma diversão só, momento de mostrar com orgulho a força do agro. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade. Vem aí o Jornal da Band. Boa noite, forte abraço, obrigado pela audiência. Tchau, tchau.